E a gente continua no programa Utilidade Pública de hoje, falando sobre acessibilidade, batendo um papo aqui com o vereador Lucas Aribé. A gente estava falando, Lucas, no primeiro bloco, da Lei 13.146, dos pontos que você considera como positivos, de outros pontos que a gente acha que ainda precisa avançar, e você trouxe um número bastante expressivo, que é o número das pessoas com deficiência. 50 milhões, né? Aqui em Sergipe nós temos cerca de 518 mil pessoas com deficiência. E aí, falando em números, a gente fala em censo. Eu queria que você explicasse um pouco o que é esse censo, como é que se trabalha os números nesse censo. Ótimo. No ano passado foi sancionada a lei nossa, né, que cria em Aracaju o Censo Inclusão e o Cadastro de Inclusão. O que é isso? É um levantamento estatístico, né, das pessoas com deficiência e com mobilidade reduzida, ou seja, os idosos, né, onde elas estão, qual a classe social, se estudam, se não estudam, enfim, profissão. Para quê? Com que objetivo? O objetivo de direcionar as políticas públicas nessa área. Porque, às vezes, o gestor quer fazer uma ação e não sabe onde está o seu público-alvo. Qual é o público, né? Para você fazer uma dotação orçamentária, etc. Inclusive, Dânia, o Censo de Inclusão está também na Lei 13.146. Ele vem como um censo nacional, né? Sendo criado para justamente essa mesma finalidade, de direcionar as políticas públicas em nível nacional. A Prefeitura Municipal ainda não iniciou a trabalhar com esse censo de inclusão, inclusive nós conversamos recentemente com o prefeito para pôr em prática essa lei, né, que já foi sancionada, como eu disse, mas precisa de ser praticada, né? A lei existe e deve ser cumprida. Deram alguma previsão, por exemplo, de quando vai se começar a trabalhar esse censo? Não, nenhuma previsão, mas é bom lembrar que o levantamento deve ser feito, né? Se fizer agora, esse ano, vai ser feito novamente em 2020, portanto, isso é de 4 em 4 anos, mais rápido do que o levantamento do IBGE, que vai atualizando de 10 em 10, né? A gente está citando aqui, gente, essa história do censo, porque, como o Lucas falou, esse censo, você conhecendo a realidade, conhecendo os números, localizando onde estão essas pessoas, fica mais fácil você, por exemplo, idealizar, pensar e executar projetos de melhoria que atendem especificamente essa população. A gente sabe que a acessibilidade vale para todo mundo, mas, claro, tem essas pessoas já foram contabilizadas, já é uma média de pessoas com deficiência e, logicamente, precisa se pensar inicialmente nesses grupos onde há maior quantidade de pessoas, como o Lucas também já trouxe aqui no primeiro bloco. Paralelo a esses pontos positivos, a esses projetos que estão em andamento, Lucas, a gente precisa aí considerar, quando a gente fala em avanço, que são aqueles aplicativos ali dos smartphones. Hoje dificilmente a pessoa não tem smartphone, e aí você tem como utilizar ali como uma excelente ferramenta de comunicação que acaba ajudando muito no dia a dia. Os aplicativos são muito importantes, né, porque eles dão facilidade de acesso e oportunidade das pessoas estudarem, trabalharem, se comunicarem, né? Para a pessoa com deficiência visual, nós temos diversos aplicativos, né? É o segmento que mais tem recursos hoje, alguns caros, realmente muito caros, né? Você tem programa aí de R$2.000, R$3.000, né? Então fica um tanto quanto inviável, mas existem programas gratuitos que dão acesso a 80%, 90% do computador, por exemplo, do celular também. Para a pessoa surda já tem software, e isso é bom para que os professores que estejam nos assistindo saibam disso, pesquisem, né? Os amigos da área de comunicação também, porque hoje já é possível se comunicar com as pessoas surdas, né? Através desses aplicativos. Existe uma política pública também, que é a Central de Intérpretes, né, da Libras, é uma coisa bem avançada, que também está contemplada no Estatuto da Pessoa com Deficiência. Então, mais em termos de aplicativos, o nosso país tem avançado com alguns estudos em universidades, a exemplo da UFRJ,
né, e de instituições que investem nessa parte tecnológica, e a Lei Brasileira de Inclusão incentiva, garante, né, incentivos fiscais aí, do governo para a aquisição de recursos tecnológicos para a pessoa com deficiência, e não só isso, a abertura de linha de crédito para que a pessoa com deficiência possa fazer um empréstimo, seja lá o que for, para adquirir esses produtos. Quando a gente está falando desses produtos, quando a gente está falando de tecnologia, a gente está falando, por exemplo, de aplicativos e de ferramentas que você vai ali deslizando a mão na tela. O Lucas estava mostrando aqui, entre a gravação de um bloco e outro, você vai deslizando ali a mão na tela do celular, do smartphone, e aí o smartphone vai falando, vai lendo ali o aplicativo que você está passando a mão, para você ajudar você a localizar e a acessar aquele aplicativo. E, além disso, tem aquelas opções, claro, que muita gente conhece, não precisa, não apenas as pessoas com deficiência, né, Lucas? Aquelas pessoas, por exemplo, quer escrever um texto, aí, ao invés de digitar, tem ali a opção daquele gravadorzinho, você vai falando e o telefone ali vai convertendo aquilo ali em texto. Quer dizer, tudo isso facilita. E já é possível até uma pessoa que não enxerga, como eu, tirar foto, né? Já tem software que vai guiando a pessoa a posicionar a câmera e tirar foto. Cardápio em braille foi outro avanço. É importantíssimo, né? A questão do acesso das pessoas com deficiência aos produtos vendidos em supermercados, em restaurantes, lojas. Eu falei em supermercado porque eu me lembrei de outra lei importante aqui do município, que a gente está lutando ainda com relação a isso, que é os preços dos produtos em supermercados, mas o avanço nos restaurantes e bares é importante. Por quê? Porque o consumidor quer escolher um produto e aí tem que pedir para o garçom ler o cardápio todo. E às vezes tem aquelas pessoas que não têm uma boa vontade, que cansam, que perdem tempo lendo aquilo ali. E, na verdade, eu, cidadão com deficiência, eu tenho direito, porque eu sou um consumidor, né? Então a informação tem que ser acessível para mim também. Então a lei, nós alteramos uma lei municipal que já existia, inclusive trazendo a possibilidade de cardápios em áudio, que é uma modernidade, uma novidade, né, para o nosso país, que é aquele cardápio, por exemplo, gravado em um CD, em um pendrive, e aí o cidadão chega no estabelecimento e ouve o cardápio, né? Nós criamos também a parte de multas, de punições para as empresas que não cumprirem essa lei. Por exemplo, se o restaurante for fiscalizado lá pelo PROCON, que é o órgão municipal que faz essa fiscalização, se ele chegar lá e o estabelecimento não tiver o cardápio em braille ou em áudio, ele vai ser advertido, vai ser notificado, dando um prazo para ele cumprir, né, a determinação. E aí, novamente, após o prazo, vem o PROCON de novo. Se o estabelecimento não cumpriu, ele vai pagar uma multa. E isso vai até a terceira reincidência, né? Passando a terceira, suspende o alvará de funcionamento. O PROCON tem atuado de forma efetiva, né, de forma muito importante nessa questão. Inclusive, nós perguntamos há uns 10 a 15 dias se já havia restaurantes punidos, né, algum estabelecimento. Fomos informados de que já, sim, inclusive com multas. Então, a gente percebe que o PROCON, e aliás, o PROCON foi parceiro nosso na construção desse projeto. Então, é um projeto que partiu de nossa iniciativa, né, como vereador, mas em parceria com o próprio Poder Executivo, através do PROCON. Para esse ano, 2016, o que deve ter de novo aí quando a gente fala aí nessa luta incansável de Lucas Aribé na garantia dos direitos da pessoa com deficiência? Nós temos os banheiros acessíveis, né, para crianças, né, os banheiros infantis acessíveis, é uma lei nossa que está em tramitação. Para a esfera privada, shoppings, lojas também, né, seriam obrigados, supermercados, enfim. E o braille nos táxis, né, para que a pessoa com deficiência visual identifique aquele veículo,
né, através da placa, do número da SMTT, né, aquele número de cadastro, e caso perca algum equipamento, alguma coisa, ele possa entrar em contato, né, até mesmo para reclamar ou elogiar um atendimento, enfim. E vamos lutar para que a Lei Brasileira de Inclusão seja cumprida aqui no município de Aracaju de forma eficaz, né? Que a gente faça com que o poder público faça a sua parte. Frente parlamentar. A frente parlamentar foi promulgada em setembro do ano passado. Nós estamos em formação, já temos 4 vereadores inscritos, né? Ou seja, integrando a frente parlamentar. Eu posso citar aqui o vereador Emanuel Nascimento, o vereador Pastor Roberto Moraes, o vereador Irã Barbosa e nós, né? Nós pretendemos começar a trabalhar agora em fevereiro, né, para pôr em prática tudo que é de responsabilidade da frente parlamentar, ou seja, fiscalizar as obras, né, a questão da acessibilidade no município de Aracaju e buscar providência junto às autoridades, né? Esse é o intuito da frente parlamentar, além de promover audiências, debates, conferências com a população, com técnicos, com pessoas envolvidas na área, para que a gente possa traçar metas e objetivos nesse segmento. E aí a gente está falando muito de lei, da garantia através de projetos, de multas, de fiscalização, mas a gente sabe que a questão da garantia dos direitos da pessoa com deficiência, isso depende de cada um de nós, quando a gente fala do preconceito, quando a gente fala de atitude. Eu acho que tudo começa em casa, né? Uma família é o primeiro ambiente de educação. Se não houver o apoio da família, o respeito, né, dos próprios pais e parentes, essa pessoa tende a ter mais dificuldades de inclusão, de socialização, né, no dia a dia. Então, acho que a família tem uma parcela fundamental na luta contra a discriminação. Lucas, muito obrigada pelas informações, pelos esclarecimentos, por abrir esse espaço na agenda, que a gente sabe que você participa incansavelmente dessa luta. Agradecendo também a oportunidade, Dânia, de estar aqui com você, batendo esse papo, né? Abraçar todos os telespectadores e dizer que a luta é árdua, né? Mas nós precisamos fortalecer, precisamos de novos parceiros nessa luta pela inclusão social, né? Porque eu tenho uma frase minha que eu digo o seguinte: tratar diferente o diferente é oportunizar com igualdade, né? Então, nós precisamos oportunizar as pessoas com deficiência, com mobilidade reduzida, enfim, todos, crianças, gestantes, obesos, a ter o seu espaço garantido no convívio social. De fato, que 2016 seja um ano de mais respeito, que seja um ano de mais inclusão e de mais vagas no mercado de trabalho para as pessoas com deficiência. Isso, cobramos também compromisso do poder público, dos gestores, para promover a acessibilidade nos nossos ambientes. Muito obrigada, Lucas. E o programa Utilidade Pública de hoje fica por aqui. A gente volta a se encontrar amanhã, no mesmo horário, aqui na TV APRIP, a partir de 1h30 da tarde. Lembrando que, a partir de agora, na sua TV digital, você sintoniza a TV APRIP no canal 6. Até amanhã.